Pois bem, para chegarmos ao significado do termo selo com a maior clareza, consideremos quando se dá a aplicação do selo. Onde é que a selagem entra na vida e na experiência do cristão? Tem-se visto que essa é uma questão interessante, na verdade, para alguns um problema. A versão autorizada inglesa diz: em que também vós, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A versão revista inglesa, ERV, ela diz: em que tendo também crido. E a versão padrão da revista RSV, também vós o que creste nele. Portanto, a questão se levanta é: qual é a tradução que está correta? Quando ocorre esta selagem com o Espírito Santo? Será no momento em que a pessoa passa a crer ou depois? A versão autorizada, que não é só tradução, mas também uma exposição, claramente indica que se trata de algo que se segue ao crer, que é diferente, separado e distinto do crer, e que não faz parte do crer. Somos, pois, confrontados pela questão: este selo do Espírito Santo é uma experiência distinta e separada da vida cristã? Ou é algo que acontece inevitavelmente com todos os cristãos, de maneira que não se pode ser cristão sem este selo? O ensino comum que prevalece atualmente, em especial nos círculos evangélicos, é que a segunda alternativa é a correta. Segundo este ensino, a selagem com o Espírito Santo é algo que acontece imediata e inevitavelmente, inexoravelmente com todos os que creem. Mas eu não posso aceitar isso. Para consubstanciar a minha opinião, menciono o ensino do puritano do século XVII, Thomas Golding, e menos extensamente a do seu contemporâneo John Owen. Também o ensino de Charles Simeon, de Cambridge, e há 2 séculos de Charles Hodge, de Princeton, dos Estados Unidos, em seu comentário desta epístola, em fins do século XIX. Esses mestres traçam uma aguda distinção entre o crer, o ato da fé, e a selagem com o Espírito Santo. Eles asseveram que as Escrituras ensinam que, quando seja verdade que ninguém pode crer sem a influência do Espírito Santo, não obstante, não é a mesma coisa que ser selado com o Espírito Santo, e que o ser selado com o Espírito Santo nem sempre acontece imediatamente quando uma pessoa crê. Eles ensinam que pode haver um grande intervalo, que é possível a pessoa crer e, portanto, ter o Espírito Santo e ainda não conhecer o selo com o Espírito Santo. É certamente óbvio que os piedosos homens que nos legaram a versão autorizada sustentavam essa ideia, porque introduziram deliberadamente a palavra depois. Geralmente, se concorda que a epístola não diz: em quem também vós, crendo, estáis selados com o Espírito Santo. O verbo está no passado, não é como crieis ou quando crieis. É no mínimo tendo crido. Já a versão revista RV sugere o passado: tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então minha opinião é que mesmo a frase tendo crido sugere que estas duas coisas não são idênticas e que o selo não acompanha imediatamente o ato de crer. O que torna isso tão importante é que se supõe que o selo com o Espírito ou o batismo com o Espírito é algo que todos os cristãos têm que ter necessariamente experimentado. Sustenta-se, pois, que não é algo que ocorre na esfera da consciência ou na esfera da experiência, e sim algo que acontece com todos os cristãos inconscientemente. Daí não buscam, e a consequência de não buscarem é nunca o experimentarem. E, em consequência, vivem num estado de fideísmo ou de credeísmo. Dizem a si mesmos que eles têm que ter recebido isso e, portanto, eles o têm. E assim continuam a viver sem jamais experimentar o que foi experimentado pelos cristãos do Novo Testamento e também por muitos outros cristãos subsequentes na história da Igreja cristã. Por isso, eu afirmo que estes selados com o Espírito é algo subsequente ao crer, é algo adicional ao crer, e dou suporte à minha alegação, lembrando-lhes algumas declarações das Escrituras. Primeiro vou ao capítulo 14 do Evangelho segundo João. Ali o Nosso Senhor se dirige aos seus discípulos crentes, e ele traça aguda distinção entre eles e o mundo. Ele lhes diz que o Espírito Santo lhes será dado como outro consolador, porque eles pertencem a Deus. Diz ele que o mundo não pode recebê-lo, mas que eles estão prestes a recebê-lo. A distinção é entre crentes e não crentes. No capítulo 16 ele acrescenta: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. A sua vinda é uma grande bênção, a qual deverão estar aguardando, deveriam alegrar-se, diz ele, em que ele vá ao Pai, porque assim esta bênção lhes virá. Ele está falando dos crentes. Ele diz que eles vão receber uma bênção adicional. Passando os 2 primeiros capítulos do livro de Atos, vemos o ensino ainda mais claro. O Nosso Senhor está falando com homens sobre quais ele já tinha soprado o Espírito Santo e os quais eles disseram: recebei o Espírito Santo, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 22.
Todavia, lemos em Atos, no capítulo 1, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, no versículo 4 e 5. Eles já criam nele plenamente. Ele já tinha soprado o Espírito sobre eles. Contudo, diz a eles que esperem. Eles tinham necessidade de mais alguma coisa. E no capítulo 2 de Atos temos uma narrativa de como veio a benção. Exatamente o que o nosso Senhor tinha prometido aconteceu 10 dias depois. É evidente que os discípulos já eram crentes nele antes disso. É absurdo sugerir que eles não eram crentes antes do dia de Pentecoste. Eram plenamente crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele lhes expusera a doutrina da expiação e eles entenderam após a sua ressurreição. Ele soprara sobre eles o Espírito. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Tomé fizera a sua confissão, Senhor meu e Deus meu. Contudo, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. No Pentecoste é que eles foram selados, foi ali que lhes foi dada a autenticação, e foi ali que começou o glorioso ministério deles. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, vemos que Felipe evangelizou os samaritanos, ressaltando daí que muitos samaritanos creram no Evangelho. É-nos dito explicitamente que, tendo ouvido esta mensagem, eles creram. Mas, como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres, no versículo 12. Eles creram no Senhor Jesus Cristo e Felipe ficou satisfeito com o que fizeram, pelo que os batizou. Todavia, no versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois Pedro e João desceram de Jerusalém a Samaria, e tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Já eram crentes, já tinham crido no Senhor Jesus Cristo. Não poderiam tê-lo feito se o Espírito Santo não operasse neles, e não lhes abrisse os corações e a mente. Mas o selo ainda não lhes tinha sido dado. Houve um intervalo. E como é errôneo dizer que a pessoa que crê é imediatamente selada pelo Espírito. Certamente não foi o que aconteceu com estes samaritanos, como tampouco aconteceu com os apóstolos. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, temos o relato da conversão de Saulo de Tarso. Ele creu no Senhor Jesus Cristo como resultado do que lhe aconteceu no caminho de Damasco. Contudo, não foi senão 3 dias depois que ele recebeu o Espírito Santo e dele foi cheio, graças ao ministério de Ananias. No capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos temos um acontecimento similar. O apóstolo Pedro está se defendendo por ter recebido Cornélio e sua família na igreja e por batizar gentios, diz o registro. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, abre aspas, autenticou-os, fecha aspas, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Deus lhes tinha dado testemunho. Deus estabelecera o fato de que eles tinham crido e verdadeiramente eram seus, dando-lhes agora o Espírito Santo, ele os selou. Outro exemplo deste selo vê-se no capítulo 19 do livro de Atos. Paulo chega a Éfeso e, achando alguns discípulos, disse-lhes, segundo a versão autorizada inglesa, recebestes o Espírito desde quando crestes, no versículo 12. Mas a versão revista RV e a versão padrão da revista RSV oferecem uma tradução que diz, recebestes o Espírito Santo quando crestes, semelhantemente ao que diz Almeida. Não pode haver dúvida de que esta última é a tradução correta. Muitos acham que isso estabelece a prova de que crer e receber o Espírito Santo são atos sincrônicos. Eles lamentam que a versão autorizada tenha levado muitos a pensarem que é possível alguém crer e não receber o Espírito Santo senão mais tarde. No entanto, isso não resolve o nosso problema. De fato, eu afirmo que, longe de apoiar a ideia de que o recebimento do Espírito Santo sempre acompanha imediatamente o ato de crer, está correta a tradução de Atos capítulo 19. O versículo 12 faz exatamente o oposto. Confesso que uma vez caí no erro nessa questão. O opúsculo, que traz o meu nome intitulado Cristo, a nossa santificação, inclui um argumento segundo o qual tão somente seguimos a versão revista e não a versão autorizada.
veremos que não há intervalo algum entre o crer e o selar. Confesso meu erro de antes. Realmente, caí nesse erro porque eu estava preocupado em mostrar que a santificação não é uma experiência que se recebe após a justificação. Isso eu ainda afirmo. Mas naquele tempo eu estava enganado quanto ao selo, como passo a demonstrar. Quando o apóstolo perguntou aos discípulos: recebestes o Espírito Santo quando cresces? A implicação certamente é óbvia. É que os homens podem crer sem receberem o Espírito Santo. Se as duas coisas acontecessem inevitavelmente juntas, seria uma pergunta desnecessária. O apóstolo simplesmente perguntaria se eles eram crentes. Entretanto, não é isso que o apóstolo lhes pergunta. Sua pergunta é: recebestes o Espírito Santo quando cresces? Em outras palavras, quando ele falou com aqueles homens, logo viu que eles não tinham o selo do Espírito Santo, que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso lhes disse efetivamente: olhem, vocês se dizem crentes, mas receberam o Espírito Santo quando creram? Receberam-no? Vocês se dizem crentes? Meu parecer, pois, é que a tradução correta de fato indica claramente que há distinção entre as duas coisas. Cremos, naturalmente só podemos crer graças à operação do Espírito, mas pode ser que ainda não tenhamos recebido o selo do Espírito. Os eventos subsequentes nesta narrativa acerca de Paulo e os discípulos de Éfeso esclarecem ainda mais o assunto. O apóstolo começa a examiná-los e indaga: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, nos versículos 4 e 5. Paulo jamais os teria batizado se eles não tivessem crido. Eles creram e aceitaram o que Paulo disse, e assim foram batizados. O que quer que tenha sido antes, agora evidentemente eram crentes, mas então lemos: e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. No versículo 6. Eles tinham crido, porém ainda lhes faltava o selo do Espírito. Só foram selados quando Paulo lhe impôs as mãos. Certamente, este incidente prova que os homens que nos legaram a versão autorizada estavam interpretando Efésios capítulo 1, do versículo 13, corretamente. Eles estavam teologicamente certos ao dizerem: em quem também vós, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Houve um intervalo entre o seu ato de crer e o ato de serem selados, como foi no caso do próprio Paulo e de todos os apóstolos, como foi no caso dos samaritanos, como foi no caso dos discípulos de Éfeso. Contudo, deixemos claro que, embora eu esteja acentuando que há uma distinção entre estas duas coisas, e que sempre há um intervalo, que ao ser selado não acontece imediatamente, automaticamente, no ato de crer. Eu não gostaria que entendessem que estou dizendo que sempre tem que haver um longo intervalo entre ambos. Pode ser um intervalo muito curto, tão curto que pode fazer parecer que crer e ser selado são simultâneos, mas há sempre um intervalo. Primeiro crer, depois o selo. Unicamente os crentes são selados. E você pode ser um crente e não ter sido selado. As duas coisas não são idênticas. Crer é o que nos torna filhos de Deus, que nos une a Cristo. Ser selado com o Espírito Santo é o que autentica esse fato. O selo não nos faz cristãos, porém autentica o fato, como faz o selo em geral. Trecho tirado do livro O Supremo Propósito de Deus, exposição sobre Efésios, Martyn Lloyd-Jones, páginas 239 a 244.